Bem-vindos a mais um episódio do Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria que aborda e explica temas de saúde mental. Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria. A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é o tema que temos hoje em análise. São tantas as dúvidas, sobretudo para os pais, e são tantos os receios e preocupações quando lemos notícias como esta, de há cerca de um mês. Medicamentos para crianças hiperativas com vendas recorde, desde 2003. Vamos começar pelo princípio, doutora Graça. O que é a hiperatividade? A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é uma perturbação neuropsiquiátrica, não é? Que tem como principais sintomas a hiperatividade, a agitação psicomotora, impulsividade associada e também desatenção. Depois, claro que isto tem que acontecer em vários contextos, não apenas no contexto escolar, mas acontecer também no contexto de casa, não é? Desculpa interromper, e sempre em conjunto? Esses fatores sempre em conjunto? Não. Depois há vários, depois há três subtipos. Há o subtipo da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, sobretudo desatenta, em que é mais prevalente aqui a desatenção e pode até não existir agitação nem hiperatividade. Há o subtipo hiperativo, em que é mais evidente a hiperatividade e a agitação da criança e muitas vezes não existe até dificuldade de atenção, e depois há o misto, em que prevalecem os dois sintomas. Pronto. Isto são as principais características da hiperatividade. E qual é a situação mais frequente? É aquelas em que se verificam... Depende da faixa etária, não é? Ali até na fase de primeiro ciclo, quinto e sexto ano, às vezes é mais prevalente ali a hiperatividade, mais a agitação, mas à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, acaba por ser mais frequente a desatenção. E vai diminuindo a parte da agitação, não é? Que depois nos adultos se vê mais até a parte da desatenção. Exatamente. Não é? Como é que ela se revela então nos adultos? Sim, nos adultos acaba por ter as mesmas... Podemos dividi-la também nestes três subtipos, em que de facto o mais frequente é o subtipo da desatenção. As manifestações da agitação, da hiperatividade nos adultos vai ser diferente, tem alguns contornos diferentes do que aquilo que se verifica nas crianças. Por exemplo? Os adultos têm muito mais exigências sociais e muito mais regras sociais que têm de cumprir, e as pessoas, invariavelmente, tentam se adaptar a isso. Por isso, nos adultos, a componente mais hiperativa e da agitação vai se traduzir mais numa certa inquietude, sensação de ansiedade permanente, a sensação de não conseguir relaxar nunca, estar sempre uma inquietude interna presente, alguma instabilidade emocional, irritabilidade. Portanto, são sintomas que, do ponto de vista comportamental, são muito mais contidos, mas do ponto de vista emocional causam mais distúrbio. Uhum. As pessoas, os adultos com PHDA e que têm esta componente mais de agitação e hiperatividade, queixam-se muito que não conseguem relaxar, têm que estar sempre a fazer alguma coisa, não conseguem terminar as tarefas e que sentem-se permanentemente inquietas e agitadas. Mas é facilmente ou frequentemente diagnosticado isso? Ou pensa-se só que aquela é uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais ansiosa do que o habitual? Sim, nos adultos o diagnóstico é preciso ter uma certa atenção e já estar alerta para a possibilidade do diagnóstico, porque há várias situações, várias perturbações que têm manifestações muito semelhantes à PHDA no adulto. Por exemplo, a ansiedade, a própria depressão, alguns problemas de personalidade em que de facto a pessoa é já inquieta e tem a ver com a sua natureza, a sua forma de estar. Depois a parte da desatenção
Por exemplo, uma pessoa que esteja muito ansiosa vai estar mais desatenta, vai ter dificuldade em se concentrar porque está ansiosa. Nós temos que perceber, fazer esta destrinça. O que é muito importante nos adultos é aqui perceber se os sintomas de desatenção e ou hiperatividade se já se mantêm desde a infância. Portanto, como disse a doutora Graça no início, a PHD é uma doença neuropsiquiátrica, no sentido que é uma perturbação do neurodesenvolvimento, portanto é crónica, existe desde que o cérebro se forma e permanece ao longo da vida. Portanto, nos adultos com esta perturbação, há sempre, se procurar e se investigar bem, há sempre já estes déficits e estas dificuldades desde a infância e que se mantém até à vida adulta. O que acontece muitas vezes, isso já termino esta questão, é que acontece, mas eu só na universidade é que eu comecei a ter problemas. Porquê? Porque só na universidade, por exemplo, ou só quando comecei a trabalhar é que comecei a ter estes problemas, por isso não posso ter PHDA. Isso pode acontecer porque o nível de dificuldade aumentou o suficiente para as estratégias de compensação que o adolescente ou a pessoa usou até ali deixam de ser suficientes. Por exemplo, estudar de véspera, que acontece muito nos adolescentes com PHDA, estudar de véspera até pode funcionar muito bem para os testes do secundário, e é um estudo que toda a gente diz que não é um estudo muito bom, é um estudo de véspera e tal. Na universidade, em que o nível de exigência é muito maior, pode já não correr tão bem. E a pessoa começa a sentir que afinal não é capaz. Isto depois, claro, vai trazer outros problemas de autoestima, autoimagem, pronto. Por aí. Doutora Graça, mesmo nas crianças, esta questão da PHDA também é facilmente detetável. Ou seja, não há casos em que estamos a falar de crianças que são só um pouco mais mexidas, um pouco mais difíceis e que acabam por ser diagnosticadas dessa forma incorretamente. O que é que nos pode dizer para nos ajudar a definir essa fronteira? Sim, isso é uma pergunta interessante, porque de facto a PHDA é uma entidade que acaba por ser, apesar de ser a entidade que é mais diagnosticada, não é? Na infância, na adolescência, é daquelas que é mais difícil fazer um diagnóstico preciso, não é? Porque a PHDA muitas vezes, a maioria das vezes, a regra é não estar sozinha, é vir acompanhada de outras perturbações associadas, não é? Há muita comorbilidade, com perturbações de oposição-desafio, com perturbações depressivas, com perturbações de ansiedade, não é? E há aqui muitos sintomas que são comuns, não é? E é importante depois o clínico, porque isto é um diagnóstico fundamentalmente clínico, não é? Nós, para fazermos o diagnóstico, é através das informações que vamos recolher e recolhemos sempre com a escola, não é? Que a escola nos dá, dos professores, informações dos pais, não é? E depois aquilo que também nós observarmos em consulta, não é? Não temos nenhum exame, não é? Isso era bom, não era? Que nos diga, não é? Que tem facilitava muito o nosso trabalho. Mas na maioria das entidades que nós diagnosticamos não temos essa facilidade, não é? Há muito trabalho de pesquisa feito. Há escalas, não é? Há escalas que podem ser passadas, mas que, obviamente, que sozinhas não valem nada, não é? Têm que ser enquadradas também na clínica, não é? Porque, por exemplo, estou-me a lembrar crianças que vêm à consulta por queixas na escola de que é muito agitado, não permanece em tarefa, não se senta na sua cadeira, pronto. Antes de fazermos um diagnóstico de hiperatividade, porque nem tudo que mexe é hiperativo, não é? Há que ter aqui assim algumas considerações, porque temos que perceber, por exemplo, se isso é uma queixa da professora, basta, por exemplo, a professora estar nesse ano deprimida, por problemas de estar deprimida, ela vê as situações de uma maneira diferente que uma pessoa normal vê, ou seja, incomoda-lhe muito mais uma criança deprimida, uma criança hiperativa, agitada, mais agitada, exatamente, Pronto, exatamente. Tem um bocadinho a ver com isso. Por isso há toda uma série de fatores, não é, que têm que ser avaliados e ponderados, não é? Mesmo ambiente familiar, não é? Mesmo ambiente familiar, não é? Pode ser mais intolerante. Exatamente, não é? As mães serem mais intolerantes. Sim, exato. E isso tudo vai aqui dificultar o diagnóstico, não é? E os próprios pais também passam um bocado difícil com este tipo de situações, porque são muitas vezes acusados de não terem mão na criança, não saberem dar educação. Sim, é verdade isto, não é? É verdade.
E porquê? Porque também, mais uma vez, chegamos aí àquilo que eu falei há pouco da comorbilidade, não é? Muitas vezes esta perturbação vem associada à perturbação da oposição-desafio, não é? Que surge muito nesta idade. E o que é? Pode explicar? Sim, a perturbação da oposição-desafio é quando a criança ou o jovem, não é, desafiam a autoridade, não é? E quando depois temos pais pouco assertivos e que não são capazes de impor regras e limites, não é? Que isto depois é intervencionado com técnicas de treino parental, não é? Que é muito importante, porque estes pais também mais facilmente, crianças inseridas neste contexto, mais facilmente também desenvolvem, não, elas já têm, mas mais facilmente a PHDA se manifesta mais exuberantemente, não é? Porque não há esta contenção, não é? Dos comportamentos, não é? E obviamente que depois isto tudo, não é? E isso é importante, porque muitas vezes, não é? Muitos comportamentos desafiadores, não é? e de mau comportamento são muitas vezes mal diagnosticados como hiperatividade, não é? Pois, era a tal questão que falávamos há pouco, exatamente. São medicados, mas depois a medicação não resulta nessas situações. Pois, o mau comportamento terapêutica, faz aí a prova terapêutica, não é? E essa é a questão que eu tinha para fazer a seguir, é qual é a vossa abordagem nestes casos? No caso dos adultos, primeiro é preciso, é essencial, é fundamental uma boa colheita de informação. Tem que ser uma colheita exaustiva, minuciosa e, idealmente, com mais do que uma fonte de informação. Porque às vezes a pessoa que nós temos à frente pode não ser a mais... pode nem ter bem noção do problema, por exemplo. Portanto, passando essa fase e havendo um diagnóstico, a abordagem... É curiosa porque pensas, é um problema de comportamento ou de controle de impulso, então se calhar tem que ser mais psicoterapêutico. E sim, há uma componente importante de treino de competências, de treino até de concentração ou de relaxamento que pode ser feito, mas a abordagem vai quase sempre passar pela medicação. Os medicamentos para a PHDA, que são essencialmente dois, em diferentes formulações, são são bastante eficazes. Eu não gosto da palavra extremamente, em medicina é um bocado arriscada, mas são muito eficazes, e quando se começa o tratamento, muitas vezes as pessoas tomam e no próprio dia já sentem uma diferença. No próprio dia? No próprio dia, sim. Se tomam, não sentem diferença, aumenta-se a dose, não sentem nada, se calhar nem é uma PHDA. A eficácia dos medicamentos é a este nível. Por isso a abordagem vai ser sempre muito pela parte medicamentosa, porque lá está, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, portanto é preciso ajudar o cérebro com um fármaco para que ele funcione de forma mais harmoniosa, digamos, e depois, como há muita comorbilidade associada, também é necessário muitas vezes outras intervenções mais voltadas, ou para, por exemplo, nos adultos, para a depressão, para a ansiedade, para a estabilidade emocional, para o controle de impulsos, e aí podemos também fazer um trabalho na psiquiatria, ou até podemos pedir apoio da psicologia, que consegue trabalhar bem estes temas. Mas seria por aí, começar com a medicação e depois avançar para outras áreas. Doutora Graça, e nas crianças? Nas crianças, pronto, a medicação... Fala-se muito da Ritalina, não é? Sim, sim. A intervenção, obviamente que a medicação, quando de facto é um diagnóstico de PHDA, é eficaz, não é? Mas habitualmente não utilizamos a medicação isoladamente, não é? Tem que haver aqui, por exemplo, como estamos a falar de miúdos que estão na escola, tem que haver aqui também um contacto com a escola, porque existem várias estratégias comportamentais, não é? Que podem ser feitas pelos professores e que podem ajudar a controlar, nomeadamente colocar a criança num lugar que não seja perto da janela ou da porta, para ela não se distrair tão facilmente, poder colocá-la ao lado de um colega que seja mais focado, mais atento, colocar até na primeira fila para poder estar mais atenta, e quando se vê que a criança fugiu ali a atenção, chamar a atenção. Peço desculpa, só acrescentar que estas estratégias que a doutora Graça está a enumerar
podem também ser usadas nos adultos e até com alguma eficácia. Portanto, isto é sempre uma abordagem concertada. A medicação não vai fazer tudo, não é? Há depois coisas que podem ser melhoradas. Até a criança não ter muitos canetas e lápis à volta dela, ser só aquilo que é necessário, ou seja, eliminarmos os fatores distratores. São estratégias comportamentais que vão ajudar a regular. Não pedir muitas tarefas ao mesmo tempo, não é? Fasear as tarefas. Pronto, há assim uma série de estratégias que nós escrevemos e fazemos um relatório que enviamos à escola e que vai ajudar os professores também. E em casa, por exemplo, essas estratégias também são aplicadas com os pais? Também. Estas estratégias sobretudo também de treino parental, porque são raras as vezes em que a PHDA não vem associada à oposição de desafio, não é? E muitas vezes grupos, não é? E existem, e nós temos aqui no hospital grupos a funcionar de treino parental, que são grupos de pais, não é? Que são sessões em grupo em que são dadas estratégias, não é? De assertividade, de parentalidade positiva. Isso é muito interessante. E tem tido Mas exclusivamente para este caso da PHDA ou outros também? Para lidar com vários... Para situações em que nós, na consulta, nos apercebemos que temos uns pais que estão com dificuldades no exercício da sua parentalidade. Não é? E estes grupos de treinos parentais são cada vez mais eficazes e temos tido muito bom resultado. Nós temos um a funcionar para adolescentes. Tenho 2 elementos de serviço que têm a formação e agora vamos ter também a funcionar para os mais pequenos. São programas diferentes e que são validados cientificamente, né? São várias sessões, agora não sei dizer quantificar quantas são, não tenho agora aqui comigo. E são dinamizados por que profissionais? No meu serviço de pedopsiquiatria é uma enfermeira de saúde mental e uma psicóloga clínica que fizeram as duas a formação nesse programa, que é o Mais Família, Mais Jovem, e que têm estado a aplicar a doentes que são, a pais que são referenciados pelas pedopsiquiatras do serviço. Em relação à medicação, no caso das crianças, e lhe perguntar qual é o efeito que tem. Sim, a medicação, obviamente, como já falamos, uma doença do neurodesenvolvimento, não é? A medicação vai ajudar aqui a controlar muito desta incapacidade que a criança tem, ou do jovem, de estar atento, do controle dos impulsos e disso tudo. Agora, o que é importante com a medicação, não é? E a medicação depois há vários tipos e vamos adaptando, não é, ao perfil da criança e do jovem que temos à frente. O que é importante na medicação, sobretudo, é desmistificar, porque há muitos mitos relativamente à medicação para a hiperatividade, não é? A questão da dependência, que não é real, a questão de que os miúdos que estão medicados têm mais tendência na vida adulta a terem consumos de substâncias estupefacientes, que também não está provado, não seja... Muitas vezes, pelo menos no caso dos adultos, até é o contrário. Sim. Muitas vezes as pessoas procuram substâncias ilícitas, por exemplo a cocaína, para se sentirem calmas e concentradas quando têm uma PHDA. Se estiverem medicadas e estabilizadas, muitas vezes deixam completamente de consumir porque já não precisam. Por isso a medicação até pode prevenir ou ajudar nesses casos. Mas há muitas falsas crenças, não é? Algum estigma também. Algum estigma. Sobretudo a Ritalina, não sei porque é que a Ritalina foi sempre a mais falada. Sim, fala-se imenso. Até porque há outras agora, não é? Isso é preciso, o que é preciso nestas situações é fazer uma psicoeducação, não é? Explicar à família as vantagens, os possíveis efeitos secundários que, como qualquer medicação pode ter, explicar o que pode acontecer, se acontecer o que é que pode fazer. É todo um trabalho da nossa consulta, não é? Falta esclarecimento em relação a este tema, não é? Sim. Esperamos que este episódio ajude. Possa ajudar. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Voltaremos em breve com outro tema de saúde mental. Até lá, pode ouvir os vários episódios deste podcast no site do Região de Leiria e nas principais plataformas. Pode também escrever-nos para podcast@regialdeleiria.pt. Até breve.